Olá, pessoal. Eu sou Raquel Figueiredo, do time comercial da Empiricus Asset, e hoje eu estou aqui com um convidado super especial, Matheus Spies, economista da Empiricus Research. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Raquel. É um privilégio estar aqui. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Vamos lá, então. A gente está aqui com o Matheus para passar um panorama geral sobre o mês de outubro, que foi bastante agitado, com bastante notícias, novidades. Vamos começar por onde, Matheus? Quer começar pelo Copom? Invadindo já o mês de novembro, né? Talvez pelo fato deles não terem casado a data. Tradicionalmente eles casam a data, a gente chama de super quarta, né? O Federal Reserve nos Estados Unidos, com a sua reunião de política monetária, e o Banco Central do Brasil, eles normalmente fazem numa quarta-feira juntos. Dessa vez a gente viu a reunião de política monetária nos Estados Unidos na última semana de outubro, né? E agora a gente teve no começo de novembro. E, na verdade, manteve a taxa de juros inalterada aqui no Brasil, como era amplamente esperado. Mas o comunicado que era importante, né, Raquel? Porque se a gente observar bem, ao longo dos últimos meses, o mercado vem trabalhando com a expectativa de que, cedo ou tarde, o Banco Central do Brasil vai cortar esses juros. Por quê? Porque a inflação está convergindo, ainda está elevada, isso é verdade, mas está convergindo para um patamar mais razoável. Já vemos sinais de desaceleração da atividade, né, muito mais gradual do que poderia se pressupor com juros tão altos. Também é verdade, mas já vemos um amadurecimento dessa política monetária contracionista sobre a atividade e temos os cortes de juros lá fora, que dão margem para cortes de juros em outras economias. Por isso que é importante observarmos movimentação de curva de juros em países desenvolvidos, em especial nos Estados Unidos, se a taxa de juros vai cair ou subir por lá, porque isso tem efeito na economia brasileira por derivada, né? Então você acaba tendo esse impacto. Então havia essa expectativa de que cedo ou tarde haveria o início de corte de juros, ele poderia sinalizar nessa reunião por meio de seu comunicado. Só que, apesar dessa expectativa ter sido formada e ter ganhado bastante tração na segunda metade de outubro, vale deixar bem claro, a gente viu as expectativas de inflação convergindo para patamares mais razoáveis, e não só de 2025 apenas, de 2026, 27 e 28 também. Eles vindo para um patamar mais baixo que permitiria, de certa forma, a gente começar a acreditar num ciclo de corte de juros. Ainda que não em dezembro, a partir da reunião de dezembro deste ano, mas pelo menos no início de 2026, na primeira ou na segunda reunião. E o mercado estava querendo alguma sinalização nesse sentido, para que a gente começasse a nivelar um pouco essa expectativa para saber, bem, ele vai cortar na reunião de janeiro, ou não, ele vai cortar mais para março, né, mais para o final do primeiro trimestre do que no início de 2026. Bem, e daí ele veio com um posicionamento bem contracionista. Ele já vinha apresentando um posicionamento, né, em suas comunicações, quando os diretores ou até mesmo o próprio presidente do Banco Central se comunicavam com o mercado, eles todos, né, mantinham um posicionamento bem conservador, e isso foi mantido na decisão de ontem. Se a gente observar bem o comunicado, ele nos mostra um posicionamento de que os juros precisam ficar elevados por um período bastante prolongado de tempo. Ele utiliza essa terminologia e também ele manteve a última frase, que é uma frase um pouco mais burocrática, ele sempre utiliza ela, mas que ele não hesitaria em retomar o ciclo de ajuste caso seja necessário. Isso também é um posicionamento contracionista. Ele assume algumas projeções de inflação em linha com o que o Focus vinha mostrando desde a segunda metade de outubro, que eu mencionei, dentro do seu comunicado, assume essas expectativas de inflação mais baixas, um posicionamento talvez um pouco mais benigno nessas expectativas de inflação, mas ainda assim ele manteve um tom duro. Por quê? É porque as expectativas ainda estão desancoradas. O nosso calcanhar de Aquiles aqui é o quadro fiscal, que pelo contrário, né, não foi muito longe de ser resolvido. Na primeira metade de outubro, ele ganhou novas etapas de tensão, tensionou, né, o mercado brasileiro, local, no começo, né, do mês passado. Então, a gente começa outubro, né, falando já um pouquinho do desempenho do mês, de maneira bem distinta de como a gente finaliza setembro. Se a gente observar os 9 meses finalizados em setembro, a gente teve um desempenho muito bom para ativos brasileiros. Não foi um movimento só nosso, foi um movimento conjugado com o que acontecia lá fora, em grande parte por conta da fragilidade do dólar em nível global. Essa rotação de recursos em nível internacional beneficiou outras praças ao redor do mundo, inclusive emergentes, e entre esses emergentes o Brasil. Mas se a gente observar o Ibovespa em dólar, ele está subindo bastante, mais do que o Ibovespa em reais, mas ele está subindo tanto quanto outros mercados, né? Mercados emergentes, inclusive. Então você teve esse movimento no final de setembro e havia espaço para os investidores buscarem algum tipo de realização de lucros, um ajuste de posição para começar esse último trimestre
de outra maneira, melhor posicionado, vamos colocar dessa palavra. E foi o que aconteceu e achou os motivos, né? Esses motivos foram vários do ponto de vista doméstico e internacional, mas começando para falar do fiscal, que ele justamente carrega um pouco de conexão, um pouco não, total conexão com esse ciclo de aperto monetário que a gente viveu no Brasil, né? Os juros estão elevados no Brasil por conta do fiscal. Isso é bem claro, a gente não tem uma âncora fiscal, a gente não tem credibilidade fiscal, a gente não passa credibilidade, o governo fracassou em apresentar um arcabouço crível, ou pelo menos quando ele apresentou, ele não executou da maneira adequada, e consequentemente a gente perdeu essa âncora fiscal, está perdendo ela. A gente viu isso no final do ano passado, né, quando a gente teve aquele grande estresse do mercado. E como consequência, na falta de uma âncora fiscal, a gente precisa de uma âncora monetária que compense a falta dessa âncora. E foi isso que a gente começou a ver de novo no início do mês, né? Essas tensões fiscais se amontoando, um medo de revisão de meta fiscal para o ano que vem, que o governo descarta por enquanto, mas o mercado voltou a ter medo. A gente lembra em 2024, quando teve uma revisão de meta, o mercado se estressou muito, a gente tem um pouco de medo, né? Gato escaldado tem medo de água fria. A gente teve a aprovação da isenção do imposto de renda, uma atração de popularidade do presidente Lula, que já foi um pouco revertida, inclusive eu gostaria depois de comentar sobre isso, mas também mostrando que talvez não haja espaço para uma mudança de política econômica nas eleições do ano que vem. Tudo isso tensionou um pouco os ativos, tudo isso é fiscal, tá, pessoal? Não é posicionamento político, não, é porque o mercado tem mais ou menos medo sobre alguma mudança na direção fiscal. E por enquanto o governo aqui, né, não apresentou medidas críveis, e como consequência a gente tem esses juros elevados por mais tempo, que desancora as expectativas de inflação, tira um pouco da eficácia da política monetária, por isso que é tão difícil a gente ver essa inflação desacelerando, ver essa atividade desacelerando, por mais que nós tenhamos os juros de 15%, e como consequência disso ele manteve os juros inalterados com um tom bem duro, por enquanto, né? Ainda temos aí alguns meses, temos aí alguns dados, né, para até encerrar um ano, alguns meses, né, para a gente amadurecer um pouco esse posicionamento, e daí sim, talvez mudar essa comunicação ainda, talvez em 2025, porque não na última reunião do ano, para a gente ter no começo do ano que vem já esse corte de juros da Selic, né? Certo. A gente ainda vai falar bastante aqui sobre Brasil, mas ainda sobre juro. A gente teve corte lá fora. O que você quer destacar aqui para a gente? Olha, cortes lá fora, apesar da falta de dados, né? A gente teve um corte de juros já antes, né, desse último, daí veio agora na reunião de setembro, daí veio a reunião agora, e mostrou mais um corte, né? Já era telegrafado esse corte, então todo mundo esperava que ele aconteceria. A dúvida está para o corte de dezembro, que ainda é possível, vale deixar bem claro, mas os Estados Unidos estão cortando os juros. Não é um caminho trivial de corte de juros, porque a inflação ainda está elevada, o nível de atividade ainda é robusto, mostra alguns sinais de arrefecimento, o mercado de trabalho mostrou alguns sinais de arrefecimento, mas não é um cenário trivial, porque você tem isso tudo que eu mencionei, né? Inflação ainda elevada e ainda sinais de crescimento. O que ele tinha justificado, né, para cortar os juros era que os dados de payroll tinham sido revisados para baixo de maneira muito agressiva mais de uma vez, né? Tanto o acumulado como os mensais tinham sido revisados para baixo, estavam vindo abaixo do esperado. E o Banco Central dos Estados Unidos tem esse duplo mandato, que ele olha para a meta de inflação implícita, né, que é de 2%, que está bem acima, inclusive agora, né, rodando 3%, mas ele também olha para o mercado de trabalho. Ele tem muito medo de uma fraqueza do mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho americano é muito mais flexível que o mercado brasileiro, né? E não tem alguns seguros, né, para o trabalhador, como o mercado brasileiro tem. Isso torna o mercado americano muito mais dinâmico que o mercado brasileiro, sem dúvida, muito mais moderno, muito mais ágil. Mas, ao mesmo tempo, ele fica preocupado, porque se esse cara perde o emprego, ele não tem os mesmos amortecedores que teria no Brasil, né? Então tem os benefícios e os malefícios de cada modelo, né? Mais ou menos benefício para o trabalhador. Então ele tem esse medo de eventuais arrefecimentos no mercado de trabalho muito forte. E tem um pouco disso no mercado americano, que é um descompasso entre o que está acontecendo no mercado de trabalho e o nível de atividade como um todo, né, que está, por sua vez, associado talvez aos investimentos, aos capex volumosos que a gente está vindo na temporada de resultado, inclusive dessas empresas de tecnologia que estão tendo impacto no crescimento da economia, mas por outro lado não estão necessariamente gerando emprego, até mesmo porque está associado com AI, que está trazendo produtividade, e a gente está vendo ondas de demissão, né? Então está descompassado, a gente está vendo algum tipo de ruptura um pouco do mercado de trabalho em relação já a essas novas tecnologias, a esses investimentos volumosos em inteligência artificial, mas, né, e isso fez com que ele cortasse, mas cortasse de maneira conservadora, né? Então o que ele fez? Ele veio de um corte de juros, cortou mais uma vez, só que na coletiva que acompanha a decisão, né, o Jerry Powell, que é o presidente da autoridade monetária, ele teve um tom duro, né? É o que nós chamamos no mercado de hawkish cut. O que é hawkish cut, né? Cut é corte, hawkish é o tipo de posicionamento mais contracionista, mais conservador, mais cauteloso, mais duro por parte da autoridade monetária, né? Você tem dois tipos de posicionamento, você tem o hawk, que seria o mais duro, e você tem o dove, que seria o mais flexível, né? Um é o pombo, o outro é o falcão, né? Então ele foi mais falcão, né, nesse posicionamento, né? E consequentemente,
o mercado que vinha esperando cortes de juros quase com certeza, inclusive em dezembro, começou a reprecificar para baixo um pouco essa expectativa. Não machucou de fato tanto as ações lá fora, mas esse corte veio com um tom mais duro. E qual é o problema disso? Porque a gente não está com dados. Né? O shutdown nos Estados Unidos permanece, né? Talvez quando você estiver vendo esse vídeo, ele já tenha acabado. Porque ele já é o shutdown, né? O shutdown é quando os Estados Unidos eles fecham o governo por não ter um acordo orçamentário. E não teve um acordo orçamentário entre republicanos e democratas. Está com um impasse bem grande. O último shutdown tinha sido também no último mandato do Donald Trump, 35 dias. A gente já está, enquanto gravamos aqui, com mais de 35. Talvez quando você estiver vendo esse vídeo, como eu falei, já tenha acabado. Porque é o que tudo indica, estão caminhando para algum tipo de acordo, ainda que parcial. Mas o que acontece? O shutdown fecha algumas agências do governo e alguns dados oficiais que são fundamentais para municiar a autoridade monetária americana da tomada de decisão, né, não estão sendo divulgados. E, inclusive, isso fere um pouco da nossa previsibilidade, né, do mercado financeiro também fica agredido pela falta desses dados. Seja como for, a gente tem alguns dados privados e estaduais que ajudam, mas não são a mesma coisa. Então, a falta de dados tem prejudicado um pouco a visibilidade. Mesmo assim, a gente já teve 2 cortes, pode ter um eventual corte em dezembro, que seria importante para... Primeiro, né, para ativos internacionais, enfraqueceria na margem o dólar relativamente, que inclusive teve primeiro metade de outubro mais forte, voltou de perto de 90 pontos no dólar index, que mede a força do dólar frente a outras divisas, em especial divisas pares, né, mais fortes, como o euro, iene, libra esterlina, franco suíço. Ele voltou para algo próximo de 100 pontos, isso é pior para outras moedas ao redor do mundo, mas ele ficou estável, né? Então, isso foi a primeira metade do mês, por isso que a primeira metade do mês foi diferente da segunda metade. Né? Tanto que a Bolsa foi até menos de 140 mil pontos, né? E hoje já está acima de 150 mil, né? A Bolsa brasileira. Então você tem uma reação, um efeito reação. E se você corta juros nos Estados Unidos, você tira a atratividade relativa do dólar e, consequentemente, ele fica mais fraco. Né? Então você tem um pouco de margem para outras economias, mas não só isso. Nos Estados Unidos também, você diminui o custo de financiamento e a economia poderia reagir melhor. Né? Então a função reação nos Estados Unidos é melhor do que outros países, porque a economia é mais dinâmica, como eu falei, não tem tanta fricção entre a tomada de decisão e o efeito dela. Né? No Brasil demora mais, tanto que a gente fala, né, que o Banco Central brasileiro muitas vezes tem pouca eficácia da política monetária, porque tem muita fricção, em especial esses estímulos do governo, vale deixar bem claro, o governo tira a eficácia da política monetária aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, o que a gente tem também não só um custo de financiamento mais alto, tendo efeito já na economia, como também para as empresas o custo da dívida fica menor. Né? Então você tem o bottom line maior, porque já tem um serviço da dívida menor, e não só isso, o bottom line maior, mas também os fluxos de caixa trazidos a valor presente valem mais. Né? O valor presente das empresas vale mais, então elas valem mais. Então é positivo de maneira geral. E por último, mas não menos importante, dá margem para outras economias ao redor do mundo cortarem juros. Né, o que a gente está falando de cortar juros eventualmente na zona do euro ou na Inglaterra, que eles mantiveram agora a taxa de juros, mas podem voltar a cortar cedo ou tarde por conta dessa margem aberta pelo Federal Reserve. Corta juros lá, é a principal taxa de juros do mundo, como referência, as outras têm espaço para cortar. Inclusive no Brasil a gente pode cortar por conta disso também. Né? Agora, se ele vai continuar ou não esse ciclo é a dúvida. Né? Se a gente voltar a ter dados e esses dados nos municiarem de informações suficientemente benignas sobre a inflação, a ponto da gente entender que há espaço para um corte adicional, ótimo, o mercado deveria reagir positivamente e entregar nesses 2 últimos meses do ano o que nós chamamos de Santa Rally, né, o Rally de Natal. Caso contrário, a gente pode ter uma fricção adicional sobre esse tema também, tá certo? Aproveitando então para puxar o gancho para o mercado de ações, ainda lá fora. O que você gostaria de destacar? Olha, a gente já está tendo a temporada de resultados está muito forte lá fora. A gente teve, mesmo nos nomes que reportaram bons resultados nos nomes de tecnologia, algumas frustrações bem específicas, né, que acabaram sendo utilizadas, né, como justificativa para a realização de lucros depois de muitas altas subsequentes, desde aquela realização de abril, né, com o Liberation Day de Donald Trump. Né? Então, desde aquele dia, especificamente, a gente teve um rally dessas ações de tecnologia, né? Então a gente teve novamente, né, uma onda de fluxo para essas empresas grandes de tecnologia, mercado americano em alta, mas também com uma explicação muito elevada do desempenho dessas empresas gigantes de tecnologia, principalmente as mais associadas com AI, mas de maneira geral a temporada de resultados tem sido boa, tem dado sustentação, mas os valuations começam a ficar cada vez mais preocupantes e a gente já começa a ver alguns ruídos, né, de bolha. De novo, né? Já conversamos isso aqui algumas vezes, na Empíricos Research a gente fala direto, que há ou não uma bolha, né? Qual é o medo disso? Né? Algo parecido com 2000. Pessoal, não estamos em 2000,
Né? Primeiro que aqui as empresas que estão sustentando o rally, elas são alguns nomes. Bolha é quando você tem uma alta generalizada, independente de quem seja, né? Junto com o mercado. Né? Foi o que aconteceu em 2000, por exemplo, na bolha.com. Aqui a gente tem a alta explicada por poucos nomes, poucos grandes nomes, né, que estão explicando essa alta, e esses nomes estão entregando resultado. Né? Não são nomes, apesar de estarem caros, não são nomes absurdamente caros em termos de valuation. O valuation médio deles ainda é inferior ao que a gente verificou em outras bolhas históricas. Né? Então você tem sustentação de fundamento ainda para continuar do ciclo. E outra coisa, né? O pessoal fica questionando se esses grandes investimentos darão ROIC, né? Vão ter retorno sobre esses investimentos em capital. É uma dúvida real, é uma dúvida de verdade. E vai demorar um pouco para a gente ter a resposta dela. O mercado está muito ansioso. Mas a minha interpretação é de que, de fato, estejamos passando por uma revolução tecnológica importantíssima no mundo, que não só vai entregar retornos para as companhias, mas retornos para a sociedade como um todo, em termos de produtividade, que é fundamental para os países ao redor do mundo ao longo dos próximos anos, né, nessa nova etapa tecnológica que a gente tem vivido. Mas, de certa forma, a temporada tem sido boa, a gente tem visto algumas correções. Agora, no início de novembro, a gente viu alguma correção um pouco mais forte, justamente por conta desse receio de bolha. Não estamos numa bolha, na minha interpretação. Correções fazem parte do processo, vão acontecer por conta do nível de valuation. Os investidores vão procurar motivo para realizar lucros, ajustar a posição antes de você ter realmente um rally de final de ano que historicamente acontece, não posso dar garantia que esse ano vai acontecer, mas historicamente acontece, e é bom estar posicionado nesse rally. Inclusive, acontecer nos Estados Unidos e espraia, né, para outras regiões ao redor do mundo. Tudo isso para dizer o seguinte, o movimento, na minha interpretação, deveria continuar, apesar de correções fazerem parte do processo. Não estamos numa bolha por os motivos que eu elenquei, e também o mercado hoje se modernizou muito, né? A gente tem estruturas muito mais modernas, sofisticadas, a gente tem mais liquidez, né? Mais institucionalidade do mercado e assim por diante. Então você tem outros pilares que sustentam o mercado, que são muito mais robustos do que no passado, o que me afasta um pouco da tese de bolha, pelo menos hoje. Né? Não significa que, se o rally continuar de maneira desmedida, né, e de se descolar muito dos fundamentos ao longo dos próximos anos, a gente não possa entrar. Mas, por enquanto, a gente está aproveitando. Né? A mesma coisa que do ciclo de 95 a 98, todo mundo ganhou muito dinheiro, mas daí em 99 e 2000, a gente chegou numa bolha, realmente, estourou. A gente pode estar no começo de uma? Podemos, né? Ninguém sabe a resposta disso, né? Ninguém sabe a priori, a posteriori tudo fica muito óbvio. Né? Hoje a gente ainda tem aderência dos fundamentos das empresas e ainda existe uma grande chance delas não só entregarem resultados, como entregarem esse ROIC que está todo mundo desejando. Vamos ver ao longo dos próximos trimestres. Por enquanto, os resultados têm sido bons, acima do esperado, satisfatórios, entregue resultados, entregando desempenho das ações. Tá? A gente teve mais um mês bom de ações lá fora e um mês bom de ações no Brasil, apesar dessa primeira metade muito diferente da segunda. Né? Legal. Vamos trazer então um pouco para o Brasil. Imagino que você vai querer falar um pouquinho mais sobre fiscal, explorar um pouquinho mais ali expectativas de inflação. Quer trazer alguma coisa sobre a pauta de segurança? E o que mais que você pode trazer para a gente? Perfeito. Então vamos lá. E depois eu quero falar de geopolítica também, não me deixa ele esquecer. Se a gente pudesse dividir o mês, né, a gente dividiria em duas fatias. Até ali, entre dia 10 e 15, a gente viu o Ibovespa voltar para baixo de 140 mil pontos. O que aconteceu dessa primeira pernada até o final, que a gente já está agora em 150 mil? Bem, o que aconteceu foi o seguinte. Primeiro que havia um movimento técnico de investidores quererem realizar um pouco dos lucros que eles obtiveram nos 9 meses, foi o que eu mencionei anteriormente. Segundo que você tinha essas tensões fiscais que voltaram a aparecer. O fiscal é o calcanhar de Aquiles do Brasil. A gente precisa endereçar esse problema gigantesco. E a conta está só aumentando e ela vai ficar para 2027, depois da eleição. E por isso que a eleição é importante nesse caso. É claro que a gente antecipou demais o ciclo eleitoral, o debate eleitoral foi antecipado. Não por minha culpa, mas por culpa do governo. O governo quer antecipar esse debate, a oposição está doidinha e o mercado se viu simplesmente aceitador, né, dessa antecipação, porque depois da frustração do ano passado topava qualquer coisa. Né? E daí, na primeira metade do mês, a gente teve algumas pesquisas que mostraram o Lula muito mais forte. E de fato ele estava. Né? São as pesquisas que estão falando, o Lula estava mais forte. Ele vem já de um rally de 3 meses ganhando força, primeiro de mobilização de bases. É um discurso que não pode ser mantido até a eleição, vale destacar, porque você precisa conversar com o centro e não com a base mais radical nas eleições, mas ele estava radicalizando as bases, isso dá uma resposta nas pesquisas também. Depois teve a da soberania nacional, que a oposição deu de bandeja para o presidente, né, por conta de todo esse negócio. E, por último, mas não menos importante, você teve a questão da isenção do imposto de renda, que é o grande trunfo do governo para as eleições do ano que vem, que vai ser liquidez na veia da população. Parte disso já é um voto redundante, que já votaria no Lula de qualquer forma, mas parte dele não é do sul do sudeste, que pode votar nele.
Esse eleitorado não necessariamente tem a prioridade da economia, né, na sua pauta principal. A gente pode se preocupar em outras coisas como segurança pública, que eu quero mencionar, mas era o que estava na boca do povo. Inclusive, o Lula, que há 5 meses estava como sequer sendo candidato, né, quem estava acompanhando sequer achava que o Lula ia ser candidato por conta da trajetória de popularidade, voltou a ser um candidato muito fortíssimo, também pela falta de organização da oposição. Hoje você não tem o líder da oposição unificado, você não tem uma candidatura única, e isso, por recall, né, do atual incumbente, dá força para ele. Quando você tiver uma organização da oposição, se você tiver, né, tamanho na mão da oposição, porque está muito bagunçado ainda, daí isso já muda um pouco a dinâmica, e até mesmo porque agora a gente tem 11 meses, pouco menos, para as eleições, né, presidenciais. O primeiro turno das eleições presidenciais que acontecerão, o primeiro turno acontecerá no dia 4 de outubro de 2026. Então você tinha um pouco dessa dinâmica, tudo misturado. E o Lula, claro, teve os diálogos com o Trump, né, que também ajudaram ele do ponto de vista comercial. Mas você tinha isso. Internacionalmente, você tinha, né, o geopolítico voltando a afetar por conta dos atritos entre China e Estados Unidos. Né? Isso foi mitigado na segunda metade do mês também, né, que eles entraram em um acordo, o Trump ameaçou, depois entraram em um acordo, se encontraram, né, Xi Jinping e Donald Trump se encontraram, assim como o Donald Trump encontrou com o presidente Lula. Então você tinha uma história bem diferente do que aconteceu na segunda metade. O que aconteceu na segunda metade? Primeiro, as expectativas de inflação que eu tinha mencionado por conta do ciclo de corte de juros começaram a convergir para baixo, né, dando espaço para corte de juros. A gente viu ciclos benignos de corte de juros no Brasil, que impulsionaram as ações de 23 para 24, por exemplo. A gente teve um bom ano de ações em 23, e quando o juro sobe, né, ciclo de corte de juros, de alta, a gente tem um revés para as ações. Foi o que aconteceu em 2024, por exemplo, para as ações brasileiras. Agora a gente está flertando com o final de ano já muito bom para as ações brasileiras, com corte de juros. É claro que as ações brasileiras estavam num patamar muito depreciado e estão andando junto com o exterior, mas aqui tem uma narrativa de corte de juros que pode ser positiva, e a expectativa de inflação convergindo para baixo é fundamental para isso, tá certo? E foi o que começou a acontecer. Não só isso, né, mas aí você teve distensão das questões envolvendo China e Estados Unidos, fundamental, afastou um pouco aquele risco de revisão da meta fiscal, que eu mencionei, e apaziguou um pouco a relação Brasil e Estados Unidos, e começou a temporada de resultado, tá boa. Né? Então tudo isso fez com que a segunda metade do mês começasse a fomentar de novo a alta da Bolsa Brasileira, para esse patamar que a gente está vendo agora. E daí, para fechar o mês, a gente não só teve o corte de juros nos Estados Unidos, que é fundamental, né? Mas a gente também teve um evento que chamou muita atenção, né? Que é a mega operação no Rio de Janeiro. Não tem como deixar de falar disso. Né? Note, a gente teve em outubro a eleição do partido de Javier Milei para as eleições de meio de mandato. Né? Então isso voltou a trazer aquela sensação de mudança do pêndulo político na América Latina, na América do Sul, os modos que tem acontecido no mundo em 2024, em 2025 também. Não só isso, na Bolívia houve a eleição de uma personalidade de direita pela primeira vez, excluindo o MAS, né, que é o Movimento ao Socialismo da Bolívia, pela primeira vez em 2 décadas. Então teve uma mudança de pêndulo político na Bolívia também. Em novembro vamos ter eleição no Chile, né? Não sei se quando você estiver vendo esse vídeo já teremos tido, né? Porque é no meio do mês, mas também deve ter mudança do pêndulo político. O primeiro turno deve levar a candidata da situação, que é a sucessora do Boric, né? Não pode ter 2 mandatos seguidos no Chile. Então é a sucessora do Boric com alta rejeição e a rejeição incumbente, né, vai para o segundo turno junto com o candidato de direita. Seja o Cast ou a Matei, deve ser o Cast, ele ganha no segundo turno. Ele tinha ido para o segundo turno para o Boric, tinha perdido, agora pode levar no segundo turno por sua vez. E esse pêndulo político deve continuar. Temos eleição também no primeiro semestre do ano que vem, da Peru e da Colômbia. Peru um caso bem mais complexo, mas da Colômbia também tem muita rejeição incumbente. O Petro não pode buscar um segundo mandato, mas o sucessor dele dificilmente terá sucesso. Mas me parece que voltou a arejar um pouco com a vitória do Milei nas eleições de meio de mandato, a revelia das pesquisas que indicavam que ele não teria um bom resultado, mostrou que talvez esse ciclo de mudança na América do Sul esteja continuando. E daí você teve a mega operação do Rio de Janeiro, depois da primeira metade do mês, ser marcada por uma consolidação de uma série de 2 meses de melhora do Lula nas pesquisas. Levantamentos internos do próprio governo, segundo alguns levantamentos de portais, né, o Lauro Jardim também apontou, levantamentos do governo já mostraram uma queda na marginal da popularidade. Por quê? Porque o governo tem muita dificuldade para dialogar com questões de segurança pública. O governo ele consegue dialogar muito bem com questões envolvendo economia e aí desigualdade social. Mas envolvendo segurança pública, né, e pautas para o mercado, ele não tem. Então, o que a gente tem aqui é a questão da segurança pública de novo, né, e vai ser um tema fundamental. Não sei se eu já tinha mencionado no último vídeo, mas a prioridade do eleitorado. Né, a prioridade do eleitorado não necessariamente é alinhada com pautas econômicas, e daí essa é uma pauta tipicamente de quem hoje está na oposição, que é a direita latino-americana, a esquerda latino-americana. Você volta a ter uma dinâmica de possibilidade, né, de mudança do pêndulo político, que está associado, por sua vez, com uma mudança de rumo, né, de política econômica e, por último, né, de fiscal.
né, associar a uma política mais austera, ao invés da gastança desenfreada que a gente está vendo agora, que por sua vez é insustentável, tem sustentado o crescimento de curto prazo, a foto do crescimento é linda, mas é insustentável, a gente sabe disso, e a gente já viu essa história antes, durante a era Dilma, né? E deu no que deu. Então, sem um ajuste fiscal, a gente não para de pé essa máquina que está rodando no Brasil, e por isso que a chance de mudança do pendula política é importante para o mercado. Se o governo começar a sinalizar a responsabilidade fiscal, e dessa vez vai ser muito mais difícil, porque ele já perdeu o benefício da dúvida, né? Esse mandato ele começa com o benefício da dúvida com o arcabouço e não apresenta resultados dele, então já perdeu um pouco disso. Ele teria a mesma coisa, entendeu? O mercado daria de novo, mas é muito mais difícil conquistar. Por isso que o mercado vê na mudança, na alternância de poder, alguma chance, ou pelo menos, se tiver uma chance de alternância de poder, inserir esse debate de austeridade de maneira mais efetiva, né, nas eleições de 2026. Daí você voltou, porque a crise de segurança pública no Rio de Janeiro, que na verdade no Brasil a gente está sentindo isso, mostra que o governo vai ter muita dificuldade para dialogar com esse tema, né, não consegue, e quando tenta dialogar, ele perde popularidade porque a opinião dele não é popular. Né? E mostramos, já tivemos pesquisas, não sou eu que estou falando, as pesquisas indicam que houve ampla aprovação da operação no Rio de Janeiro e existe uma ampla aprovação de medidas mais duras contra a criminalidade. E é isso que precisa ser apresentado, o governo não conseguiu apresentar, e o Partido dos Trabalhadores, né, desde o começo, está há 20 anos aí no poder, né, como um interregno aí no meio, mas 20 dos 25 anos ele estava no poder, não conseguiu apresentar uma solução para esse problema, então tem uma crise de credibilidade nesse sentido, que pode fazer com que volte, né, essa história, né, de alternância de poder. Então tudo isso combinado fez com que houvesse uma segunda metade do mês muito melhor do que a primeira, tá certo? Então a primeira metade marcada por volatilidade, tensão fiscal, ganhos de popularidade do presidente Lula nas pesquisas, lá fora questões geopolíticas voltando a afetar, e uma segunda metade marcada por uma temporada de resultados positiva, expectativas de inflação convergindo, distensão das tensões comerciais entre Estados Unidos e China, entre Estados Unidos e Brasil, corte de juros nos Estados Unidos, super importante, e de volta à mesa, né, a possibilidade de pêndulo político. Então, essas coisas acabaram conversando para que a gente tivesse um final de mês de outubro melhor, né, diferente do que foi o começo, e iniciando também em novembro, apesar da correção acontecendo nos Estados Unidos e também dessa frustração com a política monetária brasileira, que vai continuar contracionista por mais algum tempo, apesar disso também o início de mês de novembro positivo, né? Vamos ver se a gente consegue sustentar e entrar nesse rally de Natal, como historicamente a gente consegue verificar, né, nos dados. Bom, pessoal, então é isso. Trouxemos aqui um resumão dos principais pontos de outubro. Queria agradecer ao Matheus mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigada, Matheus, e volte sempre. Obrigado pelo convite. Bom, pessoal, então passando agora para as rentabilidades do mês de outubro, eu vou passar aqui alguns destaques. Na renda fixa, o nosso cash yield fundo D0 fechou com 1,29% no mês de outubro. O nosso Atrium FIC-FDIC fechou com 1,44%. Passando agora para os fundos de ações, o nosso Tech Select fechou com 1,92% e o WB90 Ações fechou com 4,34%. E para finalizar, o nosso Empíricos Ouro fechou com 5,03% e o nosso Empíricos Digital Crypto com menos 4,04%. Para você acompanhar as rentabilidades de todos os nossos fundos, visite o nosso site. Muito obrigada e até a próxima!